Seja muito bem-vindo, professor Gilson. Vai ser um prazer falar com você hoje. Para quem não conhece, professor Gilson é biólogo, mestre, doutor e pós-doutor pela Unesp e pós-doutor pela ARO Israel. Dedicou-se ao ensino de metodologia e redação científica, onde gerou 12 livros, dezenas de artigos e cerca de 1.500 cursos e palestras. Orientou cerca de 150 alunos em ações diversas. Aposentou-se em 2017, quando iniciou o IGEVEC, dedicado à disseminação da mentalidade científica da universidade até a pré-escola. Então, acho que hoje a gente vai aprender muito e eu espero que a gente tenha uma boa conversa. A palavra é sua, professor Gilson, sinta-se à vontade em casa. Ok. Primeiro, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço a Juliana, ao Leonardo, por dar esse espaço e por vocês por estarem aqui assistindo. E vamos, então, conversar sobre a formação de cientistas. Teoricamente, a nossa pós-graduação, em estrito sensu, deveria formar cientistas. Não é? Mas vamos refletir um pouco sobre isso. Primeiro, vamos tentar entender o que é cientista, o que é pesquisador. Vejam que todo cientista é pesquisador, mas nem todo pesquisador é cientista. Então, vamos entender isso. Tá? O que é uma pesquisa? Pesquisa é um ato que você realiza para buscar informações que te guie, que te ajude a encontrar a solução a uma pergunta. Então, uma pesquisa. Você faz uma pesquisa para encontrar algo, tá certo? Pesquisa é buscar, né, elementos que te permitam encontrar a resposta. O que é uma pesquisa científica? Pesquisa científica, independente do sujeito, ela é a pesquisa que obedece, né, aquilo que a ciência, ao longo de 400 anos, vem triando e que a gente pode chamar de método científico. Professor Gilson, o senhor está compartilhando com a gente algum slide? Não estou não. Tá mais bom. para frente que eu vou. Tá? Só 2, 3 slides que eu vou apresentar. Então, veja, ao longo desses 400 anos, é lógico que a ciência que surgiu lá atrás, né, século XVI, XVII, não é exatamente a ciência que a gente faz hoje. Muitos conceitos mudaram. Então, não adianta ficar criticando a base lá de trás, isso aí mudou. Né? E quando você vai hoje fazer uma leitura da filosofia para entender esse processo, e que você vai na prática da ciência, onde está a ciência hoje? Né? Ela está principalmente, né, nas revistas científicas. E não em quaisquer revistas científicas, nas melhores revistas científicas do mundo, onde os principais cientistas, né, estão discutindo, eles estão discutindo por ali. Então, a hora que você vê o que está acontecendo nesse meio, que é um meio internacional, você entende o que eles estão fazendo, você entende o que está por trás do pensamento deles. Né? Então, é óbvio que existe um método científico. Antes de falar vários métodos, é bobeira. O que acontece é, esse método ele é focado não na criação de ideias, como proposta de pesquisa, mas ele é focado em como aceitar as ideias, quais ideias aceitar. Então, eu vou rapidamente falar para vocês como que é esse método. Tá? E tudo que acontece, tem vários detalhes dentro desse método, mas basicamente tem algumas coisas que são cruciais. E uma delas é a seguinte: o cientista, ele não vai fazer metafísica. Tá? Metafísica é uma disciplina, é um campo da filosofia. Acho que a filosofia sai além disso também. Né? A ciência nasceu na filosofia, mas ela se baseia no quê? Nas evidências. Evidências, que é a base empírica da ciência. E vamos entender o que significa isso. Não adianta pegar os preconceitos e já falar, então é de tal escola, para com isso, porque o cientista não faz isso. Tá? O cientista é bem tranquilo quanto à análise das coisas. Então, veja, o cientista ele precisa ter evidências, para ele se sentir um pouco mais confortável com as ideias. Veja, o que o cientista quer? Entender o mundo. O que é o mundo? O mundo é tudo que você pode imaginar que está por aqui. De todo esse mundo, inclusive nós, né, não tem uma distinção, tá certo? Nós somos elementos naturais dentro do mundo, portanto, ciência natural envolve o homem, a separação estranha. Nessa busca, ele quer entender como que o mundo é e como que o mundo funciona. Entendendo isso, ele consegue se posicionar melhor no mundo, se ele quiser. Né? E para fazer isso,
tem algumas coisas que fazem com que a gente erre nesse raciocínio, certo? E ao longo desses 400 anos, nós temos aí o conhecimento científico que seguiu um procedimento onde não basta você imaginar uma ideia, né? Desculpe o termo, mas imaginar a ideia, qualquer idiota imagina. Imaginar uma teoria, qualquer um imagina. O problema é ver como é que ela se comporta frente à realidade, certo? E o cientista ele tem essa coisa, né, de colocar a ideia frente aos fatos, frente às coisas que acontecem, certo? Tanto a fala das pessoas, quanto a coisas numéricas ou qualitativas, não importa. E ao fazer isso, né, ele fica um pouco mais confortável com os dados, ou melhor, com as ideias, tá? Bom, só que acontece o seguinte, vamos dar um exemplo claro, né? Na década de 60, um físico chamado Peter Higgs imaginou uma teoria, criou uma teoria, do ponto de vista lógico, perfeita, tudo muito bom, consegue publicar, ou seja, está publicado. Só que a lógica dava para dizer várias coisas, mas ela pressupunha algumas coisas. E enquanto essas algumas coisas não foram vistas, aquilo ficou no limbo. 50 anos depois, detectaram o bóson de Higgs. 50 anos depois, né? Detectaram o bóson de Higgs, porque daí havia tecnologia para isso. Quando detectaram o bóson de Higgs, o que acontece? O grupo que detectou ganha o prêmio Nobel, e o Higgs, né, o Peter Higgs, que ainda estava vivo, ganha o prêmio Nobel. Então, veja a força que a ciência dá para a evidência, né? A evidência, a partir de uma teoria, ao ser encontrada, ela foi suficiente para virar um prêmio Nobel, né? Então, perceba que o cientista, ele faz isso. Se você tentar publicar um trabalho sem resultados, ele vai falar, isso aqui é um discurso filosófico, isso daqui é uma axiologia. Pode ser filosófico, sério, ou pode ser mera axiologia. Então, isso é muito importante para o cientista. Isso significa, ele busca contrapor as ideias com evidências, certo? Mas nem sempre ele consegue no momento, às vezes leva tempo para conseguir encontrar as evidências ou ter as evidências. Muitas vezes ele parte das evidências para chegar nas ideias. E às vezes ele sai das ideias e contrapõe com as evidências. Esse caminho é ferramenta do cientista, isso não é nada de diferente. Tá ok. Essas evidências têm que ter duas características. Elas têm que ser interindividuais. Se é uma coisa que só eu vejo, não tem valor na ciência. Só eu estou vendo. Olha, eu vi o aparecimento de um santo aqui. Só eu vi. Tá? Para mim pode ser verdadeiro. Mas os outros não vão acreditar nisso, né? Mas se são coisas que outras pessoas conseguem ver também, não quaisquer outras pessoas, mas certamente pessoas da mesma especialidade daquele cientista têm que conseguir encontrar aquilo. Se não encontra, começa a dar problema. Por isso que o caráter de reprodutibilidade é fundamental para a ciência. Se só fazer pesquisa, a minha pesquisa é única, ela não se reproduz, isso é religião, né? Se der uma coisa, bom, fica com você. Tá? Não estou nem dizendo se isso é certo ou se é errado, se traz verdade ou não traz verdade. Estou dizendo que não encaixa no pensamento científico, tá? Pelo menos na grande corrente que você vê num cenário internacional. Ok. Essas evidências têm que ser interindividuais e têm que ser perenes. E perenes, elas são conseguidas de duas formas. Pensa o seguinte, se uma evidência some, desaparece, com o tempo começa a se duvidar da ideia que estava atrelada a ela. Certo? Então, para ser perene, como é que se faz? Para ser perene é simples. Ou você fixa fisicamente a evidência, pode tirar uma foto, pode registrar registros históricos, escrever, coisa e tal, desenhar, né? Você pode fixar quimicamente uma série de coisas, ok? Ou você fixa, guarda no museu, ou, o que é mais comum, você descreve um procedimento que se outro cientista da mesma especialidade realizar aquele procedimento, ele vai obter evidências que sustentam a mesma ideia. Se não sustentar, alguma coisa está errada. Tá? Óbvio que as mesmas evidências você não vai ter, elas são um pouquinho diferentes, mas ela deve sustentar a mesma ideia. Então, isso é fundamental. O que ele quer nesse discurso todo? É óbvio que ele está olhando a singularidade, ele está olhando as diferenças. Mas, ao olhar as diferenças, o cientista não se contenta com as diferenças. Ele busca os padrões. E a ciência visa estabelecer esses padrões. É muito importante pensar nisso.
São os padrões que interessam, porque os padrões é que vão correr no tempo, do passado, no presente e no futuro. Adianta eu saber que algo foi assim, certo? Aquilo foi assim, ok, legal, bacana. Mas o que a gente tira disso? Para o nosso futuro. O que aquilo me faz entender melhor o mundo para eu me posicionar dentro dele? Então é essa leitura, né? E não ter medo de falar coisas sobre o futuro. Porque o cientista, ele sabe que tudo é provisório. Mas enquanto não se derruba uma ideia, aceita-se. Certo? Tá, então, veja, são padrões que a gente tenta estabelecer em termos de conhecimento. Agora vamos sair um pouco do método, entrar nessa rede de conhecimento, né? E percebe o seguinte, que o conhecimento científico, se você pegar de todas as revistas científicas boas que existem no mundo, tem um monte de conhecimento ali. E esses conhecimentos, eles não estão jogados dentro de um cesto, colocando mais em cima deles. Não, eles estão conectados numa rede. Então perceba que é uma rede de conhecimento. E essa rede, ela é conectada. Então os conhecimentos são conectados. Tá? E aí começa um ponto importante. A rede, ela tem buracos, coisas para preencher ainda. Elas têm pontos de ligações, certo? Imagina uma rede mesmo, né? E você vai perceber que o conhecimento está fazendo assim, uma coisa liga com esse, com aquele e tal. Isso está explicando. E esse é o conhecimento, né? O principal conhecimento que a humanidade está usando. E é a partir desse conhecimento que a gente toma decisões. E quem constrói esse conhecimento? Você pensar que as coisas que você faz hoje vêm de conhecimento que foi construído pela mão de, não um, mas vários cientistas, e às vezes até de países diferentes, você começa a entender que a ciência trabalha com pontos para entender alguma coisa maior. E é esse conhecimento que fica na ciência. É isso que é importante. Então vamos analisar, quando a gente fala o que é pesquisa, o que é ciência. Tá? Então vamos analisar agora. Eu vou mostrar um slide para vocês, tá? Vocês vão perceber isso daí, fica mais claro para vocês verem, tá? Veja o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? E aí vocês vão perceber. Estão vendo aí, né? Então, o que eu tenho aqui? Lá em cima eu tenho a rede de conhecimento que vocês devem estar vendo aí. Embaixo, eu tenho um problema local, uma pesquisa científica feita e uma solução local. Mas foi uma pesquisa científica? Foi, porque ela usou o método científico. Veja que nós podemos usar o método científico não só na ciência. Um mecânico, se ele quiser descobrir a resposta, ou seja, o defeito do carro, se ele usar o método científico, ele tem mais chance. Um médico, um clínico, se ele quiser usar o método científico, ele vai ser o melhor clínico. Se você, na sua vida pessoal, quiser encontrar respostas para as coisas que você está tendo no dia a dia, se você pensar racionalmente, pensar usando, né, um pouco do pensamento científico, você vai ser deparado com menos fake news, uma série de coisas assim. Então, veja, o que eu quero mostrar aqui, que do problema eu posso usar um procedimento científico para resolver uma questão local. Por exemplo, uma questão dentro de uma empresa que eu estou estudando ela. Ou eu posso resolver, encontrar uma resposta numa situação no bairro da minha cidade, ou dentro da minha cidade, ou no meu estado, ou até no meu país. Isso tudo tem um alcance social, óbvio que tem. É um alcance do mundo. Ela alcança um pedaço do mundo, tá aí, o alcance empírico. O alcance empírico é esse pedaço do mundo. Isso é pesquisa. É o que todo mundo faz pesquisa. Tem uma pergunta e encontra uma resposta. Onde começa o diferencial? É a hora que você pega a conclusão mais específica desses dados que você coletou, tá? Você pega isso daí e vai jogar nessa rede. Mas jogar nessa rede não é comparar com a rede. É, de fato, entrar nessa rede para melhorar essa rede. Você vai melhorar essa rede, ok? Com isso, você pode colocar um ponto que não existia, destruir uma conexão e colocar outra. Enfim, você vai ter que deixar essa rede melhor do que ontem. Hoje ela está melhor por causa do que você fez lá. Mas não é simplesmente colocar o seu dado.
o seu dado é este, e ele sendo este, e esse panorama que a gente vê em volta muda o panorama a partir da colocação desse ponto por causa disso, disso, disso. Então você expande esse conhecimento. É isso que tem que ter no teu artigo. E isso que você faz na discussão, não é comparar com a literatura, comparar qualquer idiota compara. É dar um salto conceitual a partir do seu ponto, tá? Que foi uma coisa local. Toda pesquisa é feita em algum local. A diferença é o que a gente faz com a pesquisa. Tá? E nós temos dificuldade de dar esse salto. Aqui no Brasil nós temos a cultura de não dar o salto em muitas revistas. Parece que é proibido dar esse salto. Né? E aí a gente fica como coletores de dados. Coleta dados, né? Tá. Então veja, qual a implicação de fazer ciência a partir da pesquisa? Mas eu já não resolvi a situação local, que foi interessante, é que quando você mexe nessa rede, tá? O que acontece? O alcance desse conhecimento atinge muito mais gente. Então, se você quer ajudar pessoas, faça pesquisa e dela faça ciência. Se você está se preocupado só com aquele localzinho ali, faça a sua pesquisa. Quantas e quantas teorias que nós usamos aqui, ou ideias gerais que nós usamos aqui, foram descobertas em outros lugares. Por quê? Porque foi feito ciência. Aquilo que foi feito local ficou escondido. O Freud trabalhou com meia dúzia de pessoas. Sei lá, meia dúzia é modo de dizer. Mas ele criou uma teoria. E a partir disso, muita gente usa a teoria dele. Está claro isso? Então, esse é o ponto. E aí vem um outro slide mostrando então para vocês. O pesquisador é uma coisa, o cientista dá esse salto, e isso é fundamental, e as nossas revistas não conseguem avançar por causa de impedir isso na maioria das vezes. Tá? E mais, você pode dar esse salto dentro da tua especialidade, ou ser um pesquisador mais generalista, onde você cruza áreas. Você vai fazer teorias mais amplas. Por que todo mundo lembra do Einstein? Porque ele pegou uma coisa que, né, é muito grande. Mas, veja bem, o fato de ser dentro da especialidade ou não, não pode você estar fazendo ciência. É isso que é importante, certo? Ok. Agora dá para entender essas duas frases aqui. Não excluirei do ensino a pesquisa. Na universidade se ensina porque se pesquisa. E isso tem que ser bem pensado. Tá? Você pesquisa para ter conhecimento. Certo? Pesquisa para ter conhecimento. Depois, você desse conhecimento, ele vai ser ensinado. O que se ensina na universidade? Ciência. Se não tem pesquisa, não tem ensino. Carlos Chagas, quando falou isso, falou, né, de forma muito clara. Né, eles tinham consciência já em 1937, o pai dele, e em 1953, ele. Né? Então, percebo que é uma questão bem relevante isso daí. A universidade tem um tripé, mas o tripé não é tudo igualzinho, não. Tem uma sequência aí, senão não dá certo, ok? E só para terminar esse bloco, veja o seguinte. Ciência é uma matéria internacional. Não existe ciência local. Não existe ciência, tá, nacional. Existem os brasileiros fazendo ciência. Isso é diferente. Essa rede de conhecimento que eu falei para vocês, todo mundo usa. Todos os países usam. E nenhum país é autossuficiente nessa rede. Porque se nós tirarmos de qualquer país o conhecimento que veio dessa rede, ou pelo menos indiretamente veio dessa rede, esse país morre. Experimenta tirar toda a base de conhecimento científico que veio do exterior, tirar do Brasil. O que sobra para o Brasil? E para os Estados Unidos também. O que sobra para os Estados Unidos? Pode sobrar um pouco mais, mas também morrem. Então perceba que essa interação é importante. E se todo mundo usa essa rede, o mundo inteiro usa essa rede, para que nós não sejamos os parasitas da história, é importante, né, que não só usemos a rede, mas ajudemos a construir essa rede. É esse o ponto. E nós não construímos essa rede por quê? Porque nós não construímos exatamente porque nós temos deficiência na formação de como fazer ciência. Ok?
Se ler livros de filosofia da ciência, você vai entender que eles discutem exatamente nesse nível que eu estou colocando para vocês. Ok? Bom, fica por aí e depois a gente volta A gente à agradece. formação do cientista. Oi? A gente agradece muito esse primeiro bloco. A gente tem algumas perguntas para você, professor. Diga. A Caroline Caire está perguntando como as nossas revistas impedem esse salto de pesquisador para cientista? Se você avançar um pouco a mais, ele fala, não pode avançar além dos seus dados. Vários revisores falam isso. Vários editores concordam com isso. Esse é o problema. Tá? Você consegue publicar lá fora, não consegue publicar aqui. Esse é um galho sério. Se você pegar um artigo de alto nível, lá de fora, passar para um português de bom nível e submeter aqui, corre o risco de ser negado. Eu publiquei um trabalho em que eu estudei uma variável, uma espécie de peixe, e concluí para os animais como um todo. Aqui eu ia ter dificuldade. Vai a campo para ver se ele é verdade ou não é. Né? Porque são os conceitos que seguram. Na verdade, aqui a gente tem uma outra questão do Reuel Rocha. Ele está perguntando se, ao extrapolar os dados, não caímos no campo filosófico. Não, você não cai no campo filosófico, porque não é uma extrapolação pura e simples. Para você fazer uma conclusão geral, ela precisa ser sólida, ela precisa fazer sentido, ela tem que ter conexão com outros conhecimentos, ou ela tem que destruir outros conhecimentos, mas construir outros. Ela tem que ter uma base empírica, tá? Enfim, não é simplesmente extrapolar. Não é? Eu fiz um negócio, agora eu vou começar a falar o que eu quero. Não, não é. Eu sei que você não falou nesse sentido, mas muitas pessoas pensam nesse sentido. Né? Então, assim, é uma coisa, é uma rede que se monta, uma construção. Pega o filósofo, ele tem toda uma sequência e uma ordenação das ideias que são logicamente amarradas. É isso que a gente faz. Só que o cientista quer que tenha pelo menos algumas evidências. Quando você faz um trabalho de revisão da literatura, você supõe que as evidências das informações usadas estão dentro dos trabalhos citados. E você olha de cima esses trabalhos e chega a conclusões novas. É que no Brasil a maioria não sabe o que é fazer trabalho de revisão da literatura. Mas aí mostra exatamente isso. Ó. As bases estão nos artigos. Eu estou construindo algo aqui. Né? E são trabalhos extremamente conceituais e importantes para a ciência. Síntese. Aqui a gente tem uma outra questão. A Karina está comentando sobre essa questão do salto, né? Ela está dizendo que essa questão para ela é a cobrança por publicar demais devido às questões de produtividade e a fragmentação de uma pesquisa em vários artigozinhos menores, com cada pedaço da pesquisa e não um material único, que ele sim mostrasse esse salto que a pesquisa toda eventualmente mostraria. De fato, a tendência das pessoas é dividir o artigo para fazer um monte, porque a academia como um todo, mas a academia nossa aqui no Brasil, que nos interessa, ela é muito forte em exigir número de artigos, o que não significa muita coisa. Né? E aí o indivíduo quebra o trabalho. E ao quebrar o trabalho, às vezes ele perde de construir uma ideia mais interessante. Uma outra coisa que atrapalha nisso é o fato da tese ter prazo. Tese tem prazo, fala, se eu defender hoje, eu sou doutor. Se eu defender amanhã, eu perdi meu doutorado. Então, eu defendo hoje. E, às vezes, por questão de 3, 4 meses, você poderia fazer um trabalho maravilhoso, mas, para atender o prazo, a gente sacrifica o trabalho. Todo mundo vai sacrificar o trabalho. Então, tem que quebrar esse prazo. A bolsa, não. A bolsa é dinheiro, tem que ter um prazo, mas, assim, o indivíduo pode levar 10 anos para fazer o mestrado. Óbvio que ele não vai querer levar 10 anos para fazer o mestrado. Só que as nossas avaliações estão equivocadas. Por que a gente acha que tem problema na ciência? Porque os nossos gestores estão fazendo o melhor possível? Se fosse, eu estava fazendo outra coisa da vida. Né? É um problema sério. O Enildo está perguntando, professor, se nas publicações científicas ainda existe espaço para autodidatas. Espaço para autodidata? Olha, algumas áreas bloquearam isso, mas teoricamente existe. Tá? Tem áreas, por exemplo, na área médica, áreas muito autoritárias, áreas que se acham meio Deus, semideus, né? Que elas exigem o seu título,
Se não tiver doutorado, não pode publicar. E o pior é que a revista fraca fica copiando as besteiras. Ao invés de copiar tudo, pelo menos ver uma coisa boa junto, copia só as besteiras. E isso, se não tiver ligado a uma instituição universitária de pesquisa, né? Esse tipo de coisa, estão todos vieses, tá certo? E muitas vezes o indivíduo é autodidata, ele consegue fazer. Agora, ele tem que submeter o trabalho para publicar. Tá? Tem lugares que dá para fazer isso sim. Tá? Agora, quando a revista é paga, é um pouco mais complicado, porque daí o dinheiro vai sair da onde? Tá? As agências de fomento não vão dar dinheiro para quem é autodidata e não está ligado a uma instituição. É um erro também. Podia até fazer, mas... Né? Antes do Leonardo fazer as perguntas, ele tem 2 perguntas, eu vou só complementar. Daniel, você aguarda também um pouquinho, já faço a sua pergunta, tá? A Caroline está falando, complementando a Karina, o número de palavras também está cada vez menor. Como discutir de forma mais profunda determinado assunto com menor número de palavras? Olha, a discussão, ela tem a ver com a conexão lógica do argumento, tá? Com as informações e a conexão lógica do argumento. E você tem que fazer isso com o menor número de palavras, sem destruir o argumento. É essa a regra. O problema é que as pessoas que escrevem bastante, você pegar uma tese, eu garanto para você que dá para você reduzir para metade, tá? Sem destruir a argumentação lógica. Então, veja, você consegue fazer, só que tem um limite. O limite é a hora que enfraquece o argumento, você para. O problema é que o brasileiro ele é prolixo, muito prolixo. Olha como eu gosto de falar, por exemplo. Nós somos muito prolixos. Tá? E nós somos avaliados internacionalmente por povos que não são prolixos. Então, não é o fato de tornar sintético. Se o texto tiver que ter 500 páginas, ele terá 500 páginas. Mas não dá para tirar uma. É esse o ponto, é prolixidade, é o excesso. Perfeito. Agora eu vou dar a palavra para o Leonardo, ele tem 2 perguntas, e já aproveitar e agradecer pela conexão, professor Gilson, que o Leonardo fez entre a gente. Léo, fica à vontade, a palavra é sua. Tá ótimo. Tá todo mundo me ouvindo? Tá certinho? Tá saindo som? Sim, Opa. todo mundo ouvindo. Léo, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Prazer estar aqui com você mais uma vez. É uma satisfação muito grande ouvi-lo novamente. Agradeço aí a conexão que você fez e me trazer aqui. Tá Obrigado. ótimo. A primeira pergunta que eu faço, você falou uma coisa muito interessante, que inclusive é algo que eu estou tentando aplicar agora em alguns trabalhos que eu tenho feito dentro de empresas, como aplicar o método científico para resolver problemas de uma maneira geral, né? Problemas dentro das empresas. Eu sou formado em engenharia, então nós, engenheiros, de certa forma, nós temos uma metodologia que nós aplicamos para resolver problemas, mas eu acho muito interessante esse ponto que você colocou de aplicar uma metodologia científica de investigação mesmo para identificar problemas e resolver os problemas de uma maneira geral. Na verdade, veja bem, o que eu falo dessa metodologia? Evitar falácias. Se você fizer uma falácia para elaborar uma conclusão, você já destruiu o que você fez. Tá? O cientista tem que ser treinado nisso. Nossa pós não treina cientista, tá? Mas, enfim. O que mais? Você pode... você sabe que você tem que controlar certas variáveis para poder concluir certas coisas. Então, algumas... Você não pode dizer que foi por causa disso, que tem outra coisa interferindo. Então, são cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia. Não são muitos detalhes, mas são coisas que passam a fazer você ser mais crítico com aquilo. Se eu quero mostrar que esse aparelho funciona, eu tenho que medir o que realmente indica se ele funciona ou não. Uma coisa fidedigna, enfim. São essas posturas que para o cientista é o dia a dia dele, tá? E você traz para o seu dia a dia. E quando você traz para a sua casa, por exemplo, você fica o chato da história. É verdade. A outra questão que eu gostaria de colocar a gente vê, isso provavelmente acontece no mundo inteiro, sobre essa grande questão de produção científica nas universidades públicas e universidades privadas. Eu queria tentar ouvir o seu ponto de vista sobre isso, e como é que a gente pode fazer com que as nossas universidades
privadas também comecem a produzir mais cientificamente, com exceção das universidades filantrópicas, né? Mas as universidades privadas mesmo. Como é que elas podem começar a produzir cientificamente mais? Olha, o primeiro ponto é exigir qualidade. Elas querem alguma coisa. Para ter essa alguma coisa, tem que ter qualidade. Ou dança conforme a música ou está fora. Infelizmente, é o único jeito que elas entendem muitas vezes. Tá? Se, lógico, tiver lá um cara excepcional, que de repente ele tem paixão por conhecimento, por ciência, é diferente. Mas isso não vai acontecer. Né? Então, você tem que falar, ó, o seguinte, tem dinheiro. Só que para obter, você tem que fazer isso, isso, isso. E para fazer isso, 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 você vai ter que contratar gente boa. Você vai ter que pagar bem, senão o cara vai embora. Sabe? Então, você começa a dar poder para as pessoas que são boas. Né? Só que hoje não. Elas criam as revistinhas delas, elas fazem, vai e conta tudo numérico, deu tantos artigos, tanto não sei o que lá. E é uma enganação, né? E todo mundo fica aí. E politicagem, porque o cara sabe que se ele for com política lá, ele consegue ser bem avaliado. Então, assim, é um sistema podre. O sistema, não só da particular, que eu estou colocando no conjunto. O sistema que nós temos, ele não visa fazer ciência para se elaborar conhecimento. Ele visa qualquer outra coisa, mas isso não. Entende? É um sistema montado para manter o status quo de cada um, ou seja, né? Então, eu não sei. É uma coisa realmente muito triste. É uma situação muito triste que eu vejo. Léo, você terminou suas perguntas? Posso passar para outras aqui? Pode sim, pode sim. Eu queria só mais um adendo em relação a esse sistema que ele está falando, porque é uma coisa que a gente percebe muito claramente, por exemplo, a pós-graduação brasileira ou a ciência brasileira, na verdade, tudo no Brasil e no mundo, acho que não é só o Brasil isso, né? É muito politizado, né? O meio científico, de uma maneira geral, ele é muito politizado. Eu queria ouvir mais em relação a você, como é que a gente pode fazer para começar, pelo menos começar a mudar essa realidade na ciência brasileira? Olha, a única opção que eu consegui visualizar foi trabalhar com professores. Professores e pessoas que estão indo para a direção dos professores, que é o foco do meu instituto. Trabalhar com os alunos é muita gente, não dá, mas os professores trabalham com os alunos. E mexer na cúpula é difícil, tá? É uma cúpula de poder que vai se transformar o tempo inteiro e não vai vir um Messias aqui para resolver a questão. Eu já passei da idade de aceitar isso. O que eu digo é o seguinte, vamos formar nossos professores. O grande galho é que os nossos professores se acham bem formados. Tá? Eu tenho de uma análise que eu faço com alguns professores, uns 200 e poucos professores que eu fiz, numa nota de 0 a 100, a mediana do grupo é 25. Tá? E lá tem desde professor titular das melhores universidades brasileiras, alguns alunos de graduação, mas a maioria é pós-graduação e professores. Então, ainda é pouca amostra. O dia que chegar em 2.000, 3.000, 4.000, as pessoas vão respeitar. Mas é isso, as pessoas não sabem, só que dizem que sabem. Qualquer crítica que você faz, todo mundo se acha exceção. Bom, vou passar para a próxima pergunta, temos várias aqui. O Reiel está perguntando, professor, se você avalia alguma dificuldade entre inovação e reprodutibilidade dos dados. A reprodutibilidade dos dados, o que eu entendo, você vai repetir, ou seja, esses dados podem ser, né, repetidos em outra pesquisa, no sentido de ver se o indivíduo cometeu um viés só dele, isso não interessa para a ciência, ou se é algo realmente mais consistente que transcende o tempo. Tá? A inovação, o que eu entendo, inovação, é trazer um negócio novo, completamente novo. Teoricamente, toda pesquisa tem que trazer uma inovação. Né? Simplesmente dizer, olha, todo mundo sabe que acontece assim, eu mostrei que acontece mesmo, isso não tem valor. Só vai ter valor se tiver alguma dúvida. Tá? Ou se mostrar que não acontece, ou se tiver alguma dúvida, tem uma polêmica, tem gente que tem encontrado isso, tem gente que tem encontrado o contrário. Nessa polêmica, cada trabalho que é feito vai ajudar para lá na frente a gente conseguir resolver a equação, saber o que vai dar. Mas quando a coisa está estável, fazer mais um trabalho para mostrar que deu o que tinha que dar,
Isso você já sabe antes de começar o trabalho. É esse o ponto. Tá? Não dá para arriscar. Quem sabe dá diferente. Não, isso daí é querer... Joga na loteria que é mais fácil. Né? Então, inovação que eu vejo é isso, é trazer, toda pesquisa tem que trazer algo que o mundo inteiro não viu ainda. E isso vai agregar valor naquela rede. Na Suíça, por exemplo, o cara não faz uma pesquisa de iniciação científica se a pesquisa não for boa. Não tem essa de, a iniciação científica faz uma coisa. De jeito nenhum. Ora, vamos fazer uma pesquisa, tá certo? O aluno vai participar como aluno de iniciação científica e tal, mas a pesquisa é boa, publicável. Nós temos que fazer isso. Ó, no mínimo, entrar no nível internacional. O que o Brasil fez? Ao invés de enfrentar a ciência internacional, muitas áreas fugiram e começaram a querer criar os guetos aqui dentro. Criamos milhares de revistas para nada e, né, alguma ou outra é boa, mas assim, a maioria não é, gasta-se dinheiro e não se resolve. Então, o nosso caminho foi errado. Se lá na década de 90 nós tivéssemos preocupado em melhorar nossos pesquisadores para publicar nas revistas existentes, nós teríamos ganho mais do que fazer revista para publicar o que não entrava na ciência. Foi um caminho, né, errado. Bom, tem uma pergunta do Daniel Ferreira lá no Facebook. Como cultivar o questionamento crítico nos jovens quando existe tanta limitação no ambiente brasileiro às perguntas leigas? Como fusionar a curiosidade dos alunos com a rigidez formal da ciência? A ciência exige uma criatividade imensa. Ciência e arte andam de mãos dadas. Tanto a arte na expressão, tá? Na construção de um texto, você tem que ser artístico para construir o texto, quanto para a criação de ideias novas. Né? A mesma ideia que leva um pintor a fazer um quadro diferente é a ideia que faz um cientista pensar um negócio que ninguém no mundo pensou. Mas a ciência não se caracteriza pelo processo criativo. O processo criativo é tão incompreendido, né, que ninguém consegue dizer exatamente o que a ciência tem. Ok, você pode criar qualquer ideia, agora eu quero saber o que fica. O que fica é a crítica. Tá? Quando você está criando esse pensamento nas pessoas, você tem que entender que elas estão entendendo melhor as coisas. Né? Nós estamos deixando os fantasmas de lado. Certo? A outra opção é manter os fantasmas, é acreditar em gnomo, enfim, é isso. Não é? Então, é lógico que a gente pode ser religioso, fazer o que quiser, tudo bem, mas eu estou dizendo que nós não podemos fomentar nas crianças um outro pensamento. A criança ama quando ela vê que a coisa funciona. Olha, eu apertei aqui, o que aconteceu lá, fez isso. Olha, né, a gente previu tal coisa e aconteceu. Que bacana. Então, quando a coisa funciona, né, tem grande chance, né, daquilo estar adequado. E isso estimula a criança. O grande galho, a hora que eu falar sobre formação, eu vou falar um pouco mais sobre isso, acho que vai esclarecer melhor. Aí você pode voltar com a pergunta e eu esclareço melhor. Perfeito. Tem uma pergunta do Guilherme, ele está dizendo que teve prazer, Guilherme Dognani, ele falou que teve prazer de te conhecer em um curso em Presidente Prudente, e está falando o que o senhor pensa sobre Citizen Science, aquela ciência colaborativa entre pesquisadores que não se conhecem e se juntam apenas para escrever algo. Como é que é a ciência? É ciência cidadã. Eles se juntam para escrever algo... Está dizendo isso. O que o senhor pensa sobre a ciência cidadã? Olha, eu acho o seguinte, o que as pessoas têm mania de criar rótulos, não é? Então fica aí a ciência cidadã, a ciência não sei o quê, e vão dando os nomes. Então eu penso o seguinte, fazer ciência é um ato social, tá? Fazer ciência é um ato social. O cientista está preocupado em conhecer o mundo, e ele espera que com esse conhecimento ele ajude o mundo. Só a ciência não ajuda, precisa de outras coisas. Mas a ciência faz a sua parte. Ela também não estuda o mundo inteiro, ela estuda o que encaixa no método dela. Tá? Então, é lógico que, se exige interação, ok, o lado da interação é bom. Agora, pelo que você falou, eu não conheço direito, mas pelo que você falou, eles sentam para escrever o artigo junto, é isso? Eles não fazem pesquisa junto. Bom, não tem problema. Quando eu faço um trabalho de revisão da literatura, eu estou trabalhando com um trabalho de pessoas que eu nem conheço, e estou sozinho. Se sentasse todos os autores juntos, obedece alguma coisa até mais interessante. Não vejo problema, desde que as conclusões sejam sólidas,
desde que o processo respeite o conceito de autoria. Tá? Então, todas as outras coisas que acontecem em volta, o cientista ele não é apego a isso. Ele é apego para saber se aquele conhecimento construído é forte. Se for um processo honesto, né? Ele luta pela honestidade. O cientista é um indivíduo que se ele perceber que a hipótese dele está errada, ele vai ficar feliz e derrubar. Esse é o cientista. Não sei se eu respondi claramente, porque eu não conheço bem esse processo. Aqui a Karina está trazendo sobre ciência cidadã, está dizendo que é um tipo de ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária de milhares de cidadãos que geram e analisam grandes quantidades de dados, partilham seu conhecimento e discutem e apresentam os resultados. Sim, veja, não importa qual a fonte de onde veio o resultado. Você entende que esse tipo de divisão não tem sentido, essa classificação, né, da forma como eu estou entendendo. Tá, não importa, eles sentam, se reúnem. Assim, tem áreas da ciência que elas têm mania de ficar classificando as coisas. Não, o que o cientista quer saber, se aqueles resultados que eles trouxerem estiver errado, forem fracos, aquilo que se fez é fraco. Se aqueles resultados forem adequados, e se as conclusões que eles tirarem a partir daqueles resultados, ou com aqueles resultados, for forte, é forte. O que se passa, eu diria o seguinte, é quase que um vale-tudo, menos para aceitar as conclusões. Tá? Então, o cientista mesmo ele não está preocupado. Uma vez aqui no Brasil, eu sou da área interdisciplinar. Isso é besteira. Interdisciplinar é a cabeça do cientista. Às vezes vai fazer disciplinar, às vezes vai fazer interdisciplinar, transdisciplinar, não importa. Isso não é uma questão que preocupa o cientista. Ele está fazendo o que precisa. Hoje você vê, tem pessoas que escolhem a metodologia antes de ver o que vai pesquisar. O indivíduo entra para fazer pesquisa e fala assim, mas eu quero fazer quali. Meu, isso que você quiser responder, precisar de quanti. Aí você não faz. Então, assim, não tem sentido esse tipo. É um ambiente tão pobre de metodologia que nós temos no país, que eu falo, não vai pegar no tranco. É muito difícil. Nós temos que passar o pente fino nisso, sabe? Porque nós estamos mais perdidos na farra do que no que tem que se fazer de ciência. E competir internacionalmente não é fácil, né? Inclusive, falando nisso, o Robson está perguntando quais são as referências de pesquisa internacional o senhor tem. Ele está falando que você citou a Finlândia, como o senhor ranqueia para poder referenciar sobre fazer pesquisa. Olha, eu não me preocupo muito com os países. Eu estou analisando os países, até vou escrever um artigo para a Folha de São Paulo, e estou fazendo uma análise disso. Fiz agora com uma palestra que eu dei 2 dias atrás. Mas eu digo o seguinte, o que é ciência internacional? Tá? Vamos pensar. Ela está publicada numa revista internacional. O que é uma revista internacional? Ela precisa ter 3 coisas para ser internacional. Primeiro, ela tem que reunir lá dentro cientistas de vários países. Chegar nos Estados Unidos, a revista lá que 90% dos artigos são de americana, ela não é uma revista internacional, é uma revista nacional e os próprios Estados Unidos não considera muito. Tá? Ok, não estou dizendo que está errado o artigo que está lá. Estou dizendo a pegada é outra. Outra coisa que tem que ter, os trabalhos publicados lá, eles têm que ser usados. Usado é ser citado, tá? Usado por cientistas de vários países. Não adianta só um grupinho usar, né? Então ele começa a ter o caráter internacional. A mesma coisa vale com um CD de música. O que é um CD internacional? Ele é vendido em vários países, ele é ouvido por vários países, ele é cantado na rua por vários países. Isso é internacional. E o terceiro é onde você encontra os principais cientistas da área, da sua especialidade, publicando lá também. Se você usar esses 3 critérios, você nunca vai publicar numa revista predatória e nem se preocupe com qualis. Qualis é um problema da CAPES. Você vai estar sempre bem. Se não for A1, é A2, está tudo por ali. Mas pensa nesse critério. Isso, para mim, é ciência internacional. É o que está correndo por aí. Né? A última pergunta, antes da gente ir para a segunda etapa, tá, professor Gilson? Uhum. O Marcos está perguntando, e os impactos da crise na produção científica nos próximos tempos? O impacto no próximo? Dessa crise na produção científica nos próximos tempos. Olha, desde que eu estou na ciência, eu vejo crise. Às vezes a crise parece que não é crise, mas é crise.
Por exemplo, na década de 90, quando eles entraram visando a visibilidade e não a qualidade, criaram esse elo para quê? Para mostrar para o mundo, achando que a nossa qualidade é boa. Mostraram, levamos paulada, voltou para trás. Certo? É uma crise conceitual. Nós tivemos crises de várias naturezas. A mais fácil de você enfrentar é a financeira. É a crise mais fácil de enfrentar. A intelectual é a pior, porque ela está dentro da gente. Essa é a principal crise. Porque se der dinheiro para todo mundo, o que vai acontecer? Nós vamos continuar ruim, como foi no começo desse século até agora. Né? Então, perceba que o impacto é o seguinte: quando a coisa aperta, tá? Aqueles que não sabem o que estão fazendo, provavelmente vão cair fora. É isso que vai acontecer. Né? Não vai simplesmente sobrar para todo mundo. Quando tem para todo mundo, o país está gastando. E está todo mundo feliz. Só que depois tem que pagar a conta. Então, nós temos uma situação dentro da ciência, tá? Que a nossa qualidade é fraca. Eu fiz um gráfico, não vou mostrar o gráfico, mas que eu mostro o seguinte: a eficiência científica brasileira, ela está caindo ano a ano. Tá? Eu não completei o gráfico, mas eu fiz de 2008 a 2019. A eficiência está caindo ano a ano. E os outros índices que o Brasil usa, eles são constantes. Eles mostram que o Brasil está entre os 20, que são índices de produção bruta. Tá? Os Estados Unidos também tem a eficiência caindo. Só que tem uma diferença. Os Estados Unidos é rico. Se ele quiser jogar dinheiro fora, ele joga. Tenta acompanhar um amigo milionário que dá uma festa milionária por semana. Você vai ter que vender a casa para pagar o banco e ele continua dando as festas. Então, se eles fazem assim, não é um modelo brasileiro. O modelo brasileiro é o modelo de quem é pobre. De quem é pobre, nós temos que investir na qualidade de formação desses cientistas. A nossa pós-graduação não investe. Os nossos doutores não conseguem discutir ciência na maioria das vezes. Quer ver? Depois eu vou falar o que o pró-reitor da USP falou sobre a pós-graduação. Na próxima etapa, vocês vão perceber como que é o quadro. Né? Se você quiser ir para a próxima etapa, então, Gilson, fique à vontade, porque aí a gente finaliza a discussão depois com essas outras perguntas. Isso. Ainda tem outras perguntas sobre formação de cientistas aqui. Pedir para o pessoal aguardar, porque você vai falar sobre isso agora, tá? Ok. Então, tá bom. Fique à vontade. Então, vamos lá. Vamos formar esse cientista. Né? Como formá-lo, tá certo? Pensa o seguinte: quando se fala em cientista, muita gente pensa em algumas características. Eu vou falar umas características que eu li num livro muito antigo não, né? Para mim era até recente na época. Era de 1981, de Beveridge. E esse livro, ele chama Sementes da Descoberta Científica. E eles fizeram uma pesquisa com vários cientistas, os expoentes do mundo, tentando ver como eles são, quais as características dele. Então eles reuniram as características comuns desses cientistas. E deu em alguma coisa assim, ó. Curiosidade, são curiosos, entusiasmados, são dedicados, eles têm uma ambição intelectual, eles querem conhecer mais e mais e mais, e cada vez mais amplo, eles têm essa ambição. E eles têm uma independência intelectual, eles não cedem à toa, mas eles cedem quando não tem como resolver, tá certo? Então, eles são duros na queda, mas se você mostrar o ponto, eles mudam na hora, tá? Então, são características que você fala, puxa, característica de cientista, não. Isso aqui é característica de qualquer cidadão. Característica de qualquer profissional. Então, não são características específicas do ato de fazer ciência. É lógico que elas ajudam. Imagina você ter uma secretária assim. Imagina você ter um ajudante na sua casa assim. Você ter um empregado na sua empresa assim. É ótimo. E você ser esse profissional é ótimo. Tá? Então, é lógico que são características boas e importantes. Vamos tentar pensar um pouquinho diferente. Vamos pensar assim. O que se espera do perfil de cientista que a gente vai formar? Se nós não soubermos qual é esse cientista lá na frente, não adianta montar o carro. Você montar o carro, você não sabe para onde vai. E raramente eles pensam no cientista lá na frente. Eles pensam em produzir pesquisa. E, infelizmente, eles pensam não em produzir conhecimento,
mas em obter bom score em índices. Estão mais preocupados com o índice, como a academia nossa está preocupada com o Qualis da CAPES, com as coisas. O Brasil, né, está preocupado com os índices. E quando você corre atrás dos índices, nem sempre você corre para o lado certo. Alguns índices sim, alguns índices não. Tá? Então, vamos perceber um pouquinho o que é importante no pensamento científico. Tá? Primeiro eu vou dar 6 itens aqui, importantes, que tem que fazer parte da formação desse cientista. Lógico que ela começa quando o indivíduo é uma criança. Começa lá atrás. Por isso que a gente quer pegar a pré-escola também. Né? E vir para a escola, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, universidade, pós-graduação e seguir até a aposentadoria ou morte do indivíduo. Tá? Veja bem, um cientista ele aprende a distinguir opinião de argumentação. E tudo que eu falar para os cientistas vão perceber que é importante que cada cidadão tenha. Por que não vai ter? Opinião de argumentação. Opinião é o que você acha. Se você falar que a sua opinião é essa, eu não posso falar nada. Falar, tá bom. Mas se você fizer uma argumentação, onde você exprime uma ideia, mas mostra por que essa ideia, mostra sua base de raciocínio, então você permite uma discussão. Dá para o indivíduo, não, mas olha, isso daqui que você se baseou não é bem assim, por causa disso. Então dá para você entrar no cenário. Tá? Isso é uma coisa importante. O cientista usa evidências, só que tem que saber quais evidências usa, eu já comentei um pouco sobre isso. Não é simplesmente qualquer coisa é evidência, tudo que está no mundo é evidência, mas quais evidências têm valor científico? Isso precisa saber. Os nossos cursos de metodologia científica não ensinam isso. E garanto para vocês que a maioria dos nossos professores de metodologia científica não fazem ciência em nível internacional. O mundo não sabe que eles existem. Então eles ensinando a grande massa de cientistas do nosso país ou de pesquisadores do nosso país. Terceiro, o cientista, ele consegue, nesse ponto ele é parecido com um empresário. Ele consegue, de poucos pontos, ver a reta, ver o caminho que vai seguir. Né? E alguns são bons nisso e acertam. E não tem uma fórmula mágica para isso. Certo? E não dá, porque se desse, fazia um computador resolver essa questão. Mas não dá, não dá. Tá? Aí entra um processo criativo, inclusive, para a elaboração das conclusões. Não são os dados que determinam as conclusões. É nós que, junto com os dados, juntamos tudo e elaboramos as conclusões. Né? Tem que ter um ato criativo aí para fazer isso. Só que tem que ser uma conclusão sustentável. Tá certo? Eu vejo pessoas que falam que inventaram teorias, não sei das quantas, não sei o que lá, e depois, e aí começa a publicar no Facebook. Publica onde tem outros cientistas debatendo. Não, a minha ideia é tão diferente que eu vou ser negado. Bom, tá bom, então você nasceu para outro mundo, publica em Marte. Já está indo foguete para lá, logo vão encontrar seu artigo. Agora o cara publica, por que publica no Facebook? Porque lá cada um escreve o que quer. No LinkedIn, em qualquer mídia social, você escreve o que você quer. Entende? Aí é fácil. Né? Então, é lógico, tem que debater com os pares. Não adianta debater com quem não conhece da área. Eu vou achar bonito, se você me contar uma história da sua área, eu vou achar bonito. Legal, mas você é cientista, não tem problema com ser cientista. Fora da minha área, eu achei bacana, puxa. Mas não sou eu que vou julgar aquilo. Né? Então, esse cenário de juntar de poucos pontos, chegar em ideias gerais mais interessantes, né? Tem que ser bem pensado. Hoje o pessoal está querendo reduzir tudo para Big Data, né? Um monte de dados. Sim, não tem cabeça para juntar tudo isso. Então nós temos que entender que ciência precisa de dados, sim, mas o caminho de cada vez mais dados, não, a história da ciência não seguiu isso. Por que agora o século XXI para frente vai seguir? Só porque tem um monte de dados na mão? Não é bem verdade. Lógico que a gente pode depurar muita coisa. Sim, um monte de dados não atrapalha, mas tem que ter cabeça de cientista julgando isso. Senão não adianta nada. Tá? Saber bem o papel da intuição. A intuição é aquela história, eu sinto que é para lá. Intuição é um negócio que o que faz um indivíduo ter boa intuição e o outro ter uma intuição ruim? A visão de conjunto que eles têm. Quem tem grande visão de conjunto, conhece várias áreas, conhece isso, ele tem mais chance de ver um caminho melhor do que quem tem uma visão estreita. E os nossos cientistas não são formados para ter uma visão ampla.
são formados para fazer uma tese, para ter uma visão estreita. Então, ele, no máximo, vai tirar alguma coisa interessante na sua especialidade, mas não consegue fazer algo mais geral. Ele tem até medo de fazer, de tão preso na especialidade que ele ficou. Né? Imagina, ele vai fazer um curso, ou ele está na área biológica, ele vai fazer um curso de antropologia, vai ter uma disciplina de antropologia. Eu não, isso não tem nada a ver comigo, eu sou biólogo. Ou seja, começa a castração aí, pelo próprio indivíduo. Né? Ele faz analogias. Veja, analogia, isso aqui parece com aquilo. Por exemplo, o sistema solar parece com o comportamento de um átomo, a estrutura de um átomo. Parece mais ou menos, né? No começo parecia mais, hoje parece um pouquinho menos. Veja bem, ser análogo não significa que uma coisa está ligada à outra. Eu não posso usar analogia para defender conclusão. Na filosofia, muitas vezes eles usam, mas os bons filósofos não usam. Tá? Analogia é boa para você explicar as coisas. É uma ferramenta didática, você explica aquilo. Então, analogia é isso daí. Tá? Mas não para sustentar a conclusão. Conhece lógica e falácias argumentativas, como eu já comentei lá atrás. Né? Ele conhece como que se discute, como que se planeja, como que se, né? Ou seja, ele percebe, por exemplo, uma das falácias mais comuns que tem é quando o indivíduo fala uma coisa, você critica quem falou. O que tem em criticar quem falou? Eu quero ver o que ele falou e não quem é ele. Né? Ah, mas você não faz assim. Não, o fato dele não fazer assim não significa que está errado o que ele falou. Então, são coisas que a lógica já destrinchou há muito tempo. Isso não é ensinado na pós-graduação, gente. O indivíduo termina o pós-doc dele, aposenta, e talvez nunca tenha lido sobre isso. Como assim? Se a especialidade dele como cientista é produzir conhecimento. Né? Agora, eu vou pegar algumas outras, que é a seguinte. Pensando no cientista que eu imagino, faz sentido. Tá? Primeiro, ele tem um compromisso de honestidade intelectual para buscar o conhecimento. Não basta o conhecimento, não é o conhecimento a qualquer custo. Ele tem um compromisso. Se ele percebe que pode ter erro, ele não precisa nem que o outro perceba. Ele mesmo muda. Ele busca sempre os procedimentos mais adequados. Ele procura não enviesar suas conclusões o máximo possível. Não acho que está sempre sujeito a enviesar. Mas ele busca isso. Tem gente que não busca isso. Tem gente que busca reforçar a ideia que ele pareceu verdadeira desde o início. Isso não faz ciência. Isso faz essas besteiras que estão por aí. Né? Outra coisa, rigor metodológico e respeito às evidências. Hoje as grandes revistas, elas estão buscando aceitar trabalhos que estejam metodologicamente fortes. Tá? Tem revista do Grupo Nature que faz isso, inclusive. Isso parece que começa a ser uma tendência, isso é perigoso. Por quê? Está falando para todo mundo, não, se estiver metodologicamente forte, eu aceito seus resultados, publica. Ah, mas não fez uma ciência, não tem problema, publica. Um dia nós vamos usar isso daí. Quem vai usar? Ou seja, eles criaram um bando de operários para produzir coisas, publicar, para os outros fazerem ciência. Escuta, por que os outros não podem fazer ciência também? E com o tempo as pessoas vão achar mais fácil fazer isso. Desde que a metodologia esteja correta, os dados são esses, está lá. E hoje nós temos revistas que publicam apenas resultados, sem conclusão. Tanto da Elsevier quanto do Grupo Nature. Mas enfim, vamos lá. Noção de que verdade é provisória. O cientista que acha que tem a verdade na boca não é cientista. Ele não estudou a base da ciência, a base filosófica da ciência. O que nós sabemos hoje é, a verdade é aquilo que nós aceitamos hoje. Tá? E enquanto aceita, você age a partir daquilo. Mas você sabe que amanhã aquilo pode ser derrubado. Então, isso daí traz muitas mudanças para a vida do cientista. Ele busca padrões. Ele não busca a especificidade. Ele estuda a especificidade para encontrar padrões. Porque quando nós sabemos os padrões, nós podemos agora, na hora de aplicar, tá? Entender a especificidade, por causa dos padrões. Veja o médico na clínica. Entra o paciente, ele é singular. Como é que ele consegue diagnosticar? Porque ele tem os padrões que a ciência trouxe para ele. E conversando com o singular, ele consegue entender o problema e resolver o problema. Então a ciência sai de lá
vai para os padrões, e dos padrões ela consegue resolver outros problemas singulares, particulares. Esse é o mecanismo de ação da ciência na sociedade. Tá? Isso tem que ser muito claro para o cientista. Ele usa argumentos lógicos, né? Ele tenta evitar essas outras coisas, porque eu acho, porque não sei lá, não sei lá, não sei lá, né? Tenta evitar isso daí. Ele não tem medo de que suas teorias e hipóteses sejam derrubadas. Ele é meio reticente, mas ele não tem medo. E se for derrubado, ele vai agradecer. O bom cientista. Tá? Tanto é que eu digo, tem duas correntes filosóficas que eu não concordo com nenhuma. Uma fala que nós temos que querer confirmar as nossas hipóteses. E tem outra que fala que nós devemos negar as nossas hipóteses. Tentar negar as nossas hipóteses. Se não consegue negar, fica com elas. Nenhuma das duas, porque as duas levam a vieses, porque você quer. Queira fazer um belo teste da sua hipótese. O que deu? Problema da hipótese. Se ela foi derrubada, ok, vamos achar uma explicação agora. Se ela não foi derrubada, eu vou ficar com ela até o quanto ela durar. Tá? Então perceba, eu não estou preocupado, passa aquele medo. No começo da minha carreira, não só no começo, até o meio mais ou menos, nossa, era mal, né? Dava problema no estômago, ai, derrubou, nossa, esse resultado, puxa vida. E não é assim. Se aquela ideia, se eu tiver convicto de que o procedimento é adequado, o que deu, deu. E se derrubou a hipótese, derrubou. E vou publicar sim. E se o editor não quiser publicar assim, eu vou com os 4 pés em cima dele. E se ele for ruim, ele não aceita, eu vou para outra revista melhor que a dele. E minha história mostrou que isso funciona muito bem. Só tem que saber as bases para discutir. Tá? Automaticamente, o cientista não pode ser nem preconceituoso e nem autoritário. De tudo que eu falei, não faz sentido ser preconceituoso e nem autoritário. Forme um bom cientista, você resolveu um grande problema da sociedade. Mas não precisa formar só cientista. No nosso instituto, nós fazemos o processo todo girar em torno da mentalidade científica, e que ela é um direito de todo cidadão. Pensar direito não é só para o cientista. O cientista vai pensar e vai usar na ciência. Outras pessoas vão usar em outros setores da sociedade e tem o direito de pensar igual. E não precisa mais do que a 8ª série para produzir pessoas assim. Só falta capacidade. Um texto que é triste, eu vou ler para vocês aqui. Saiu no jornal da USP, é um pró-reitor que falou, né? Foi publicado no dia 8/4/2009. Num dado momento ele fala assim: a ideia de proporcionar melhores condições para o doutorando, né? A ideia de reformar a pós-graduação é proporcionar melhores condições para o doutorando, para que ele tenha mais tempo para o desenvolvimento de seu projeto e um financiamento mais estável. Com isso, esperamos teses de melhor qualidade, que é sempre o nosso grande objetivo. Pós-graduação é escola para formar cientista. A tese é um detalhe dentro daquilo. Mas para eles querem produzir ciência. Ok, vamos produzir ciência. As nossas teses geralmente não têm nem tese. Pergunta para o aluno na defesa do doutorado, qual é a tese que você está defendendo? Para ele a tese é aquele boneco, aquele negócio de papel que está na mão. E tese não é isso. Então, veja, na verdade nós misturamos a formação de cientista com produção de ciência, que dá para misturar, só que esquecemos a formação de cientista. A CAP significa coordenação, não sei, de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior. A CAP é formação de pessoal, por isso que a pós está lá dentro. O CNPq é pesquisa, especificamente. Percebe a bagunça que está? Só que eles veem a pós-graduação, tira hoje a pós-graduação, para você ver o que acontece com a pesquisa brasileira. Cai para baixo, em número, qualidade não. O grande problema é que formar um bom profissional não é formar só um especialista, isso, aquilo, não. O profissional tem que ter 3 coisas. Primeira coisa, ele tem que ter conhecimento técnico. Se ele está numa especialidade, ele tem que saber aquilo. Tem que ser bom naquilo, estudar profundamente, tem que ser bom naquilo. Ok, isso é um item e não faz o profissional inteiro. Segundo item, ele tem que ter um conhecimento geral.
Ele tem que conhecer o ser humano, o que é o ser humano, saber um pouco das diversas áreas. Ele tem que conhecer um conjunto de áreas, tá? Mais de 20, com certeza. Por quê? Porque isso dá para ele uma noção de conjunto. Amanhã ele pode estar dirigindo alguma coisa, né? Ser um diretor, ser um reitor, estar num órgão de poder. Ele não pode ser um tapado dentro da especialidade. Certo? O indivíduo, na situação profissional, ele cresce nas relações humanas, tá certo? Criando, participando disso. Não é simplesmente sendo o cientista, tá ok? E ele vai ter que interagir com outras pessoas, com outras coisas, e conseguir expandir o seu trabalho, tem a ver com esse background mais amplo que ele tem. Então, conhecimento geral é o segundo ponto. Terceiro ponto, querer, tá? Trazer do berço, querer fazer boas práticas. Tá? Então, não adianta fazer tudo isso e, de repente, ele é safado, ele é sacana, ele produz dados que não existem, certo? Então, essas três coisas precisam ter. Se não tiver uma dessas três, ele está incompleto. Tá? Então, isso é um bom profissional, qualquer profissional, o cientista também. Tá? Qualquer profissional, o cientista também. Olha, eu diria o seguinte, 6 pontos centrais que o cientista tem que terminar a pós-graduação conhecendo um pouco disso. Primeiro, arte. O que é na arte? História da arte. Porque a história da arte, ela conta a história da humanidade. O cientista tem que conhecer essa história pelo lado da arte. Não é só porque, eu conheci a arte, olha, agora eu vou lá, vou dizer que eu fui no MASP, fui não sei aonde. Não, não é isso. Tá? Esse conhecimento te agrega valor. Esse conhecimento te permite analogias para pensar em propostas novas. Para concluir, não. Mas para botar ideias novas é importante. É essa visão geral que vai te permitir pensar além daquela coisinha. E é esse profissional que está fazendo falta no Brasil. Em qualquer nível. Qualquer nível. Tá? Filosofia. Filosofia, você está 4 disciplinas. Filosofia da ciência. Não adianta ficar começando a estudar lá os pré-socráticos. Não, não. Pega do século XX para cá, que o que é importante vai aparecer aí. O que você precisar voltar para entender melhor, você volta. O que morreu lá atrás, morreu muitas vezes. Tá? Estou tentando ter um pouco prático, porque senão a pessoa desiste, ela começa a estudar e desiste. Não quero que desista. Tá? Então pega. Filosofia da ciência. Lógica, leia pelo menos um livrinho de lógica. Português, um livrinho simples. Leia pelo menos um. Tá? Epistemologia. Né? Pega o do Alberto Oliva, ele tem um livro sobre filosofia da ciência, e um livro sobre, livro fininho, e um livro sobre epistemologia, que é teorias do conhecimento, que chama. Os dois estão pela editora Unesp. São livros introdutórios. Depois você vai atrás, você não vai entender tudo. Não tem problema que você não entenda. Tá? Então, epistemologia, que é o quê? Como a gente constrói conhecimento? Tá? Tem que ter uma base disso, tem que ouvir falar disso. E quarto, ética. É um capítulo dentro da lógica. Leia pelo menos um livro de ética dentro da filosofia. Né? A ética está dentro da filosofia. Tá? Filosofia é isso, tem que saber. Todo cientista tem que passar por isso. Educação, tem que conhecer a história da educação brasileira. Tem que conhecer estratégias educacionais. Tem que conhecer teorias da educação. Mas teorias não pode ser assim, só as teorias da esquerda ou só a teoria da direita. Não, conhecer teorias. Seja isento. Você está conhecendo, você está se formando. Tá? Relações interpessoais. Por exemplo, como é que um biólogo vê o ser humano? Como é que um antropólogo vê o ser humano? Como que um psicólogo vê o ser humano? Como que um cientista social vê o ser humano? Né? Para poder começar a pensar o que deve ser o ser humano. Como é que o religioso vê o ser humano? Né? Então, são coisas importantes para esse cientista. Administração. Você tem que saber algumas regras básicas de administração, ter noções de administração, porque você vai ter que se administrar. E pior, administrar os outros. Não é? Informática. Você tem que saber, pelo menos o básico. Não dá para falar assim, no Excel eu não sei mexer. Mas é que eu sou da qualitativa. Por favor, você tem que saber mexer. Então, assim, tem coisas que vão fazer o diferencial. Infelizmente, a nossa academia tria errado. E é esse o grande galho. Por quê? Porque os professores estão sendo mal formados. Já foram mal formados. Aí eles triam errado. Eles valorizam quantidade.
Quem está nas bancas? Quem está na CAPES? Quem está no CNPq? Quem está né, nos ministérios? Tudo. São pessoas que passaram pela academia. Todos eles, de certa forma, são professores. Alguns são professores universitários que estão lá. Né? Então, nós temos que entender que o entrave está aí. Vamos formar bons professores. Não é? E esses professores vão fazer o resto, porque não importa o que o MEC fale, não importa as regras que venham do MEC, o professor faz a diferença, porque ele está com o aluno na sua frente. O bom professor sempre vai fazer a diferença. Ele até segue a regrinha lá, mas ele faz a diferença. Só que faltam esses bons professores, só que todos se acham o bom professor. Mas, enfim, vamos em frente. É importante você ter vontade e determinação, ok, a gente sabe disso. Um ambiente propício. Discutir ciência. O pessoal fica discutindo Facebook, mas não discute ciência. Nada contra o Facebook, eu falo ele porque ele exemplifica uma série de mídias, tá? E ter referenciais. Como que você tem referenciais? Leia ciência de boa qualidade. Não adianta ficar lendo coisa ruim, revista ruim, você vai fazer igual. Leia ciência de alto nível na tua especialidade. Tem. Não, mas eu estou vendo um problema muito brasileiro. Você não percebeu que o seu problema brasileiro também é problema em outro país. Faça conexão. Não importa se você faz, que área que você seja. Não importa a sua área, dentro da ciência. Tá? Dessa ciência que eu falo, que precisa de evidências. Não estou falando da ciência formal. A ciência formal, para mim, está muito mais perto da filosofia do que da ciência empírica. Tá? Enfim, nós temos que pensar nessas coisas. E vou ler a frase de uma moça aqui para a gente encerrar. É uma moça que falou, ela publicou na Veja em 2010, saiu uma reportagem, e ela é do MIT, lá nos Estados Unidos, e ela, uma aluna brasileira, né, Susan Gabrielle, ela falou o seguinte, uma frase que é muito interessante, ela fala, as melhores instituições estrangeiras de ensino superior não têm necessariamente as mentes mais brilhantes, mas as mais apaixonadas. Isso faz toda a diferença. Pensa nisso, ok? Então vamos bater papo, que daí, quem sabe, eu consiga melhorar a minha exposição. Nossa, professor, vai melhorar ainda? Tá bom demais já. Tá muito bom. Como é que essa formação é complexa, né, Gilson? Ela é complexa e desejável. E o Lucas Amoroso perguntou aqui, ele disse que é aluno de mestrado no programa de microbiologia agropecuária na Unesp de Jaboticabal. Ele disse que leu o seu livro Ciência da Filosofia e a Publicação, e ele teve um questionamento. Existe alguma nova característica que você consideraria fundamental para a formação do cientista no atual panorama de mudanças no meio acadêmico vigente no Brasil? Se existe alguma... No comecinho. Alguma característica fundamental que você considera? Que seja fundamental? Eu acho que é uma característica que pode ser uma faca de dois gumes, mas a preocupação incessante por produzir o melhor conhecimento. Porque isso vai arrastar um monte de coisa, tá? Que é a honestidade intelectual. Porque se você quiser, você vai buscar sempre as melhores técnicas, você vai buscar os melhores artigos, você vai conversar com as pessoas, você está tentando crescer o tempo inteiro, honestamente, tentando corrigir suas falhas e não manter suas falhas. Eu acho que esse é o diferencial principal que vai guiar o resto. Perfeito. Lucas, está respondido? O Leonardo está perguntando como convencer bons cientistas a compartilhar conhecimento de metodologia científica, uma vez que sua visão indicou que essa disciplina fica muitas vezes a cargo de cientistas menos qualificados. Então, esse é o grande galho e uma grande parte da culpa. Quem sabe tem que ensinar. Eu defendo um único nome. É cientista, educador, socialmente consciente. Você tem que ter uma noção social, né? Não pode ser aquele explorador, ok, isso né? Espera-se de um ser humano, e ele é um educador. Ele dá uma palestra, ele está educando. Ele está trabalhando com um aluno, ele está educando. Só que eles falam, criou-se a dicotomia, a própria universidade reforçou. Você tem pró-reitoria de pesquisa, pró-reitoria de graduação. Então, de ensino, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que nós temos uma coisa só, tá certo? Então, esse cientista,
é o cientista que a gente precisa, tá? Como é que era a mesma questão? Me Ele derivei. está Há dizendo 10 como anos que... atrás não tinha isso, não. Oi? Há Oi? 10 anos atrás eu não esquecia tanto. Não, ele está falando como convencer bons cientistas a compartilhar esse conhecimento. Esses bons cientistas, né, o que eles querem? Eles querem fazer ciência. Porque o que dá mais status? Ciência. O que traz dinheiro? Ciência. Né? Então, ele faz aquilo, e ele vai fazendo, e ele até acha ruim ter que parar para ir dar uma aula. Se é para pós-graduação, ele até vai. Se é para graduação, ele fala, não, vou mandar meu pós-doc, joga para os porcos. É mais ou menos isso. Isso, a universidade não cai de pau em cima, porque a universidade ela não tem nem meios. Se você quiser ir contra um professor ruim, você tem muita dificuldade de ir contra esse professor. O sistema mantém ele lá. Então, todo mundo deixa quieto. E também não vai, porque hoje você é chefe dele, amanhã ele é chefe seu. Então, todo mundo fica meio... Então, é um ambiente que... Né, não tem... Mas isso porque vem lá de trás. Você pega um sistema parecido com esse, que você tem, por exemplo, em algumas universidades dos Estados Unidos, tem a mesma coisa, mas a preocupação é outra. A preocupação é outra, eles não estão preocupados com isso. Sabe, assim, uma vez uma colega minha estava falando lá no MIT, ela falou, mas na hora que vai fazer, como é que vocês fazem contratação? A gente vai recebendo o currículo e vai examinando e tal, né? Recebe lá, examina, senta o departamento todo e chega num consenso, chega numa resposta. Sim, mas não tem aquele indivíduo que vai querer pôr o dele. Até tem, mas é minoria, isso daí quase não acontece. E aqui não é a minoria. Né? Aqui o indivíduo não forma bem e depois passa a vida lutando para encaixar o aluno. Eu nunca fiz isso, eu falava para meus alunos assim, eu não vou pôr vocês na minha banca. Eventualmente até vieram, alguns, mas eu não vou pôr vocês na minha banca. Tá? Eu vou formar bem, os outros têm que convidar você, não adianta eu te convidar. Você é minha cria, e outro, você vai trazer que grande novidade. Ok, faz 8 anos, 10 anos que você está fora, que eu não te vejo. Ok, aí sim você tem um amadurecimento. Mas o cara acabou de defender o doutorado, já é banca no mesmo laboratório. Então, tem uns conceitos assim. Então, eu acho que essa formação desse cientista, ela está equivocada, né? E ela leva a isso. Entendeu? Esses caras não querem dar aula de metodologia. Entende? Não querem. Então, eles estão errados por não querer, o outro tem que fazer, coitado. Ele faz o melhor que pode, mas não tem background. A saída é estudar, ir atrás. Agora, aproveita e chama aí. Quem está fazendo ciência de boa qualidade, está pelo menos circulando no cenário internacional, veste a camisa. Olha, eu toquei com a mão esquerda minhas pesquisas com peixe, lá junto com o CNPq, e com a mão direita o ensino de ciência no Brasil. E era de 60 a 80 cursos por ano. Imagina isso dando todas as aulas, administração, fazendo tudo que todo mundo faz. Entendeu? Agora os caras não querem. Se eu fizesse só pesquisa, talvez eu tivesse um impacto internacional até maior. Né? Professor, tem um monte de gente concordando com você aqui, tanto da ideia de os professores jogarem as disciplinas para pós-docs e dizer que é título de experiência, que os estudantes estão mais mal formados, que tem gente que só quer bancada, enfim, todo mundo aqui concordando com você. Mas aqui tem uma outra pergunta do Leonardo, ele está perguntando sobre... antes de eu fazer a pergunta do Leonardo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Como é que você vê a divulgação científica na formação dos cientistas, Gilson? Eu acho o seguinte, o cientista, em primeiro lugar, ele tem que saber produzir conhecimento científico. Ponto. Tá? Uma vez que ele faça isso, ele pode também ser um bom divulgador. Tá? Mas se ele não for, vai ter divulgador para dialogar com ele e fazer a transferência do conhecimento. Né? Você publica um trabalho em inglês, uma revista boa lá, e depois você passa aquilo para um texto em português. Né? Não é todo cientista que tem esse jeito de conversar de um jeito e de outro jeito. São duas linguagens bem diferentes. Se ele não fizer essa parte, mas se tiver gente que faça, ok, gente que consiga entrevistá-lo para passar, ainda que tudo bem. Se ele puder fazer, melhor, porque
É lógico, a gente consegue até passar melhor algumas coisas. Mas, se não puder, o que não pode é um cientista meia boca e bom divulgador. Aí a coisa pega. Mas você acha que a divulgação científica tem um papel também na formação de novos cientistas, de atrair um novo público para a ciência e para a formação? A divulgação científica ela vai estimular pessoas a olhar para a ciência. Eles não sabem o que é ciência, mas eles veem que é bonito. O que me levou para a ciência, que eu já defini bem precocemente, e sabia até o que eu iria trabalhar, foi exatamente aulas de ciências, que não tinha divulgação científica, mas depois eu vinha livros que falavam de ciência, tem uma coleção que eu fiz, chamava Os Bichos, eu li aquilo lá, eu montei aquela coleção, enfim, essas coisas estimulam as crianças. Eu tenho uma filha de 8 anos, ela adora a ciência, não porque eu fico falando para ela, que as coisas vêm, né? Então, assim, a criança tem sede de saber, em primeiro lugar, o que é o mundo. Depois, lá na frente, ela vai querer saber quem é ela. Mas, em primeiro lugar, é entender o que é esse bicho, ele mexe, isso não mexe. E é a hora que ela vai fascinar por isso, tá? E tem um prato cheio para virar cientista, ou pelo menos para ficar com uma cabeça mais instigada. Perfeito. Então, vou para a pergunta do Leonardo. Ele está perguntando se a comunidade científica já aceita bem publicações que derrubem hipóteses levantadas. Para quem está começando a carreira, faz sentido trabalhar dessa forma, sem medo de represálias no meio científico? Olha, filosoficamente, não tem problema derrubar hipótese. E se a gente usar isso, a gente derruba esses editores. O problema é que a gente não sabe fazer direito. Eu vou falar as duas coisas. Veja, lá atrás, não lembro se foi no começo desse século ou se foi ainda já na década de 90, surgiu uma revista, que eu não consegui encontrar mais a revista, acho que ela fechou, que falava assim, Revista a favor da hipótese da nulidade, era um nome desse tamanho. Ou seja, era para publicar trabalhos que tinham derrubado a hipótese. Por que surge uma revista dessa? Porque o pessoal tem dificuldade. Porque os editores famosos, né, o Bambambam, eles também não querem trabalhos que derrubem hipótese. Em 91, eu publiquei um trabalho que derrubou a hipótese. 91. E eu tinha concepção filosófica na época. E um dos revisores, está numa revista boa, internacional, chama Physiology and Behavior, para quem é da área, uma parte da área biológica, deve saber qual é a revista. Um dos revisores disse assim, olha, é difícil publicar um trabalho com resultados negativos. Mas eu já tinha estudado filosofia da ciência. Eu falei, não, meu resultado não é negativo, meu resultado é positivo. Eu só derrubei a hipótese. Eu respondi para ele 3, 4 linhas. Eu respondi assim, não se julga a qualidade científica de um trabalho pelo fato da hipótese ter sido falseada ou corroborada, mas pela validade do teste, tá? E qualidade metodológica ali, né? Pela validade do teste e qualidade da conclusão. O que acontece? Eu respondi isso, ele aceitou meu trabalho. Tá? Quando você sabe, você sabe. Veja bem, outro dia eu publiquei um trabalho recentemente numa revista que tinha a norma da revista que não podia escrever. Tinha que usar a voz passiva, é uma revista americana. Tinha que usar a voz passiva e não podia escrever na primeira pessoa. E eu escrevi na voz ativa e usando a primeira pessoa. E o trabalho estava quase aceito, eu percebi que tinha isso. Eu expliquei, mandei explicando para o editor por que estava errado. Ele aceitou meu trabalho, contrariando a norma da revista. Então, se você explica direito, o cara que conhece um pouquinho, ele entende se você estiver certo. Né? Então, veja, quando eu fui publicar esse trabalho, o que a gente faz? Como é que você faz? Derrubou a hipótese. Ok, você tem que fazer o seguinte. O derrubar a hipótese é a sua grande novidade. Por que ela é a sua grande novidade? Porque tudo que você tinha antes de começar o trabalho te levava a crer que aquela hipótese era tchan. Aquela hipótese é ela. Todo o background teórico te leva a crer que é aquilo. E qual a novidade? A hora que você vai fazer aquilo, conversar com os dados, a hipótese cai. Ou seja, aquilo que era esperado pelo conhecimento científico atual não funcionou. É isso que você tem que mostrar no seu trabalho. E aí você vai ter que explicar por que será que o esperado não aconteceu. O que lá de trás deve estar errado no conhecimento.
É essa condução. Quando você faz assim, o seu trabalho ele levanta um problema para aquela área, para aquele foco do estudo. É essa conceito. E não assim, eu achei que isso não deu errado, acabou. Aí ninguém aceita mesmo. Então nós temos que entender o processo para colocar isso no nosso artigo. Aí a coisa pega. Então, uma boa argumentação é tudo, né, Gilson? Olha, eu já dobrei editor da Nature, editor de tudo que é lado, e já aprendi muito com os revisores e com os editores também. Só que quando eles falam coisa, eu percebi, opa, já não tem nem que discutir, eu mudo, acabou, opa, aprendi. E vou construindo minha vida, aprendendo com isso. Mas enquanto não me convence, eu vou em cima. Ué. Aqui eu tenho o Enildo e o Reuel estão falando mais ou menos a mesma coisa, sobre as publicações se tornarem mercado. Se você busca romper com esse padrão e se realmente virou um mercado de publicações. Virou um mercado, mas sempre teve, né? Os livros sempre foram mercado. Eu fico abismado de ver que as pessoas não criticam a questão dos livros e criticam a dos artigos. Não é? Quer dizer, livro, o autor pode receber por ter publicado o livro, ninguém reclama. Artigo, se ele quiser receber, vai virar um rolo. Não é? Então, assim, virou mercado, como tudo virou mercado. Veja, nós estamos conversando aqui porque teve um mercado de internet, um mercado de ferramentas que nós compramos para poder conversar. Vira mercado. O problema é quando o mercado é maior do que a coisa em si, e algumas áreas viram. Tem empresas que fazem exatamente, né? Elas fazem pesquisa para cumprir interesses de mercado. Veja, na área médica, questão do remédio, tem um livro chamado Bad Science, e o mesmo autor publicou um outro chamado Bad Pharma. Eu não sei se está em português ou não, mas são 2 livros que eles mostram essa rede interna. É um negócio horrível. Nós temos que ter competência para não entrar nessa. Né? Hoje, como nós estamos vendo que cada vez mais a ciência brasileira está se aproximando da Alemanha e não da França, ou seja, a interação com o setor produtivo, com o setor empresarial, industrial, está se estreitando com a universidade e vai ser necessário, isso é besteira querer achar que não, tá? Nós temos que ter uma universidade forte para poder dialogar com essas pessoas, mas nós não temos. Vocês vão ver quantos vão se vender, quantos vão pegar uma bola por trás, porque já fazem isso. Tem gente que usa o laboratório da universidade para fazer trabalhos com outras empresas e ganhar dinheiro com isso. E dinheiro que a universidade não fica nem sabendo. Não é projeto da universidade. O projeto da universidade, tudo bem, o dinheiro vai para a universidade. Ele está tirando da empresa, trazendo para a universidade para suprir outras coisas que a universidade não tem dinheiro. Então, tem sim. E a minha preocupação é essa. Nós temos cientistas fracos, em todos os sentidos, até no sentido moral, como qualquer grupo humano tem, não é só cientista, deixe claro isso. Se eu estivesse falando com igreja, tinha o mesmo problema. Se estivesse falando com político também, se estivesse falando, né, com empresários também. E dentro da ciência tem isso. E a gente vai ter que ser forte, ter uma postura. Eu trabalhei com empresas, nunca me verguei a elas. Deixei lá 2 milhões de construção dentro da Unesp quando me aposentei. Ele me agradeceu, lógico, né? Mas não importa. Isso é normal, mas nem pensa na cabeça, porque você está fazendo o seu trabalho. Não é, Gilson, muito obrigado, né? Você está fazendo o seu trabalho. Agora, eu nunca fiquei pegando dinheiro daqui ou dali, nunca, sabe assim? Então, é isso que a gente tem que fazer. E sempre falei, e o resultado que der eu vou publicar. Porque se não for assim, eu não vou entrar. Então, você tem que se posicionar. Perfeito, professor. Estão aqui fazendo vários comentários sobre contratação de bons pesquisadores, né? Essa questão das privadas, das universidades privadas, ciência, para que isso, né? Que ciência não dá... Isso só com a conjectura do Brasil hoje, né? Então, formar melhores alunos na atuação em sala de aula, né? Querem que você faça mais do mesmo, que não haja evasão, enfim. Estão falando dessa formação dos professores, dos estudantes e dessa questão da pesquisa em universidades privadas. Mas eu gostaria de
aproveitando esse gancho de que você falou das empresas, né? Como é que você está vendo esse empreendedorismo na ciência, né? Cientistas empreendedores e essa questão dessas contratações agora que podem acontecer por universidades privadas, para que a pesquisa das universidades privadas tenha uma qualidade melhor. Como é que você vê esse cenário? Olha, a universidade privada é uma realidade, não só aqui, em outros lugares. Se a gente melhorar ela, ok, vai ser bom para o Brasil, óbvio, né? Então, acho que se conseguir, é bom. E a pública que não pode perder o seu pique, entendeu? O grande galho é que a pública está perdendo, né? E está perdendo porque a pública inchou de tal tamanho que ela não consegue se manter, né? A qualidade cai em função disso, óbvio que cai. O lado bom da pública é que ela entrou em vários setores. Eu já percorri mais de 100 cidades brasileiras, o Brasil tem 5 mil e poucas cidades, mais de 100 pelo menos eu já percorri dando cursos por várias vezes, e você vê lugares que aquelas pessoas não teriam acesso à universidade se não tivesse aquele campus ali. Ela não ia conseguir ir para a capital para fazer. Então, esse é um lado bom, né, da universidade pública. Agora, a particular também está fazendo isso, só que o problema com a particular é, na maioria das vezes, na vasta maioria das vezes, ela é uma empresa, não só pelo fato de ser empresa, eu também tenho uma empresa, mas ela é uma empresa que normalmente é predadora. O aluno manda no professor, ela não quer saber de qualidade, e o nosso aluno também não quer. A maioria do nosso aluno, ele quer saber do quê? Certificado. No meu instituto eu falo assim, eu até te dou um certificado, mas não tem valor no MEC, nada. Agora, o que nós damos aqui é conhecimento. E é com esse público que a gente quer trabalhar. O público que busca conhecimento, não o público que busca certificado. Então, eu acho que vai ser difícil essa interação. Eu acho que, olha, se a universidade pública fosse forte, conceitualmente, nós colocaríamos as particulares no lugar delas e elas iriam ter que mudar a conversa. Tá? Uma vez eu cheguei com uma professora, estava dando um curso uma particular, de que lugar, de que estado, e eu falei, virei para a dona da faculdade e falei assim, a senhora sabe com quem que o seu professor compete? Ela ficou olhando assim, né? Bom, se soubesse eu tinha falado, né? Falei para ela, comigo. Ele compete comigo. E sabe qual é a diferença? Eu tenho 8 horas de aula por dia, por semana. Tá? Às vezes um pouquinho mais, 12, 15 por semana. E o resto eu vou fazer um pouquinho de administração e pesquisa. É esse o ponto. O que adianta eu vir aqui dar curso para os seus professores? Eles não têm como trabalhar. Falei isso para ela. Falei, eu venho, ok, vou dar um curso aqui, tudo bem, mas eu não gosto de ir no lugar que eu vejo que não resolve. Ir por ir. Né? Não é está pagando, não está pagando, é ir por ir. Né? Então, eu acho assim, a nossa universidade tem que formar gente boa, e essa gente boa tem que sair fora. Nós não estamos formando gente no nível que precisaríamos. Tem um ou outro, mas um ou outro não é Brasil. Nós temos que formar melhores profissionais. O indivíduo entra cheio de defeito, ele sai da universidade com os mesmos defeitos, porque ninguém corrige ele. Parece que não pode. O indivíduo não respeita o horário, e ele sai sem respeitar o horário. O indivíduo não respeita isso, aquilo, ele sai do mesmo jeito. E ele sabe um negocinho ali, ele aprendeu. Só que ele sai empoderado. Ele sai com diploma num país pobre. Entende? Então, eu digo, um professor amigo meu, ele falava, o melhor profissional, a melhor extensão universitária é o profissional que você coloca na sociedade. Não adianta ficar fazendo coisinha de extensão aqui, que só vai lavar a alma para achar que vai para o céu, quando, na verdade, está produzindo aluno fraco e entregando para o Brasil. A universidade pública tem que ser rígida. Falar, o povo brasileiro melhor esse profissional de primeira linha. Mas fica aquela história, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Percebe que o modelo está errado? Esse modelo é um modelo que eu via lá na década de 80 falar, e deve ser bem mais antigo. Produz um monte que alguma coisa sobra. Essa é a política de país rico. Se ele quiser produzir um monte, alguma coisa sobra, ele anda. A gente não, a gente vai para baixo.
Nós temos que produzir coisa boa. Não é fato de ser elitista. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esse profissional bem formado, ele vai ser um profissional preocupado com a base. É esse profissional. Hoje o profissional sai querendo dinheiro, querendo emprego, querendo aposentar, querendo ter uma vida boa para poder passear e conhecer a Europa. Veja as fotos do Facebook. Normalmente, se o cara foi uma vez para o exterior, está lá a foto. Né? Então, são valores que estão estragando todo o cenário. Eu acho, sim, que tem problema de governo, óbvio que tem, não vou nem falar disso, mas, veja, nós temos um problema interno, que eu sempre lutei contra esse problema interno. Só que ninguém quer ouvir, ou poucos querem ouvir. E quem manda não ouve. É porque a ação para isso é algo que vai remexer com muitas coisas, né, Gilson? Exatamente, muitas coisas. O Gabriel está dizendo que teve o prazer de acompanhar o seu curso em Presidente Prudente também. E ele diz que pensa que na graduação, muitas vezes, as disciplinas são desarticuladas, promovendo uma formação falha, sem a criação de uma identidade profissional. E isso se reflete na formação dos nossos cientistas. Então, ele pergunta, dessa forma, como podemos melhorar a articulação entre programas de pós-graduação, cursos de graduação e a sociedade? Aí que está. O sistema está tão ruim que nós não vamos melhorar isso em 10 anos, em 15, em 20. Nós temos que estrategicamente pensar e saber que a melhora vai começar a ter efeito daqui 25, 30 anos. E que talvez a gente não veja. Eu não vou ver, provavelmente. Então, perceba assim, nós temos que saber o que nós queremos. Vou dar um exemplo claro. Que um dia eu perguntei, eu fiz uma pergunta, estava entrevistando um diretor, e aí eu fiz essa pergunta para ele, ele ficou meio assim. Todo mundo quer produzir o profissional que o mercado está precisando. Ok, tem que fazer isso também. Só que nós temos que produzir o profissional que vai construir o futuro que nós queremos. Que vai ditar qual será o futuro que nós queremos e não produzir aquele para o futuro que está vindo. Ou seja, nós temos que ser dono do futuro. E não simplesmente o produtor de matéria-prima. Olha, daqui 20 anos vai estar acontecendo provavelmente isso, vai precisar de tal profissional, vamos fazer para eles. Será que a gente quer aquilo? Quer dizer, é outra guinada, né? Então nós temos que pensar que futuro nós queremos. E a partir daí começar a pensar que profissionais nós precisamos. Só que isso é sonho, eu estou falando para vocês, eu sei disso, né? Porque todo o sistema está voltado para isso. O que vai acontecer? Se der zebra lá na frente, um dia volta para trás e tal, mas porque levou paulada. Não porque pensou. Se pensar, dá para fazer uma coisa melhor. Veja o que acontece com o meio ambiente, as idas e voltas, não é? Então, eu acho que é difícil mexer nesse sistema. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Quanto mais nós educarmos pessoas, pior não fica. Uhum. Tá? O GVEC está construindo uma rede de professores para espalhar pelo Brasil inteiro. E o dia que essa rede tiver com alguns milhares de pessoas, talvez eu já não esteja vivo, mas o GVEC vai estar, essa rede vai fazer a diferença. Porque hoje está um aqui, outro lá, não se conhecem, falam coisas até parecidas, não é? Eu acho que tem que ser um sistema organizado. Mas eu não estou fazendo isso para daqui 5 anos mudamos o Brasil. Não dá. Eu estou plantando uma árvore que eu não vou colher os frutos e nem a sombra. Essa é uma proposta, tá? E eu estou fazendo. Outros podem fazer também. É que todo mundo quer ver o efeito logo. Eu já desisti. Eu passei da idade de achar que eu vou ver isso daqui melhor. Mas que se não começar, ninguém vai ver. É esse o ponto. Nossa, eu estou aqui só pensando em tudo que você está dizendo, né? E pensando em como, nesse momento, é importante a gente escutar isso, né? Que, às vezes, nesse momento em que a gente está vivendo, a gente olha para o agora sem pensar no futuro, né? A gente pensa até que o futuro... enfim, cadê o futuro, né? A pergunta é onde está o futuro? E ouvir você falando do futuro que a gente quer é muito legal, muito importante. E a rede de vocês é um caminho. Esperamos que a nossa se junte à sua, do GVEC, né? E essas redes vão se encontrar com o tempo, entende? E vão se Esperamos que sim.
E deixa eu falar, quando é que é o seu próximo curso, professor? Onde vai ser? Conta pra gente. Eu não sei direito. Eu tenho uns agora em setembro, não. Eu tenho uns em outubro. Tem uma palestra em Araras, uma palestra no Rio Grande do Sul, tem um curso. Eu não sei direito a agenda, porque vai chegando. Mas está no seu site, não tá? está? E eu vou seguindo, é? Mas está no seu site o seu próximo curso? Não está. Meu site está sendo reformado faz tempo já, e como a gente não tem muito dinheiro, a gente faz devagar. É tudo com programadores. São dois. Mas na velocidade não dá, porque eu não posso manter eles 40 horas por semana aqui. Dinheiro para isso. Então, a gente faz devagar. E algumas coisas, isso é uma das coisas que estava lá, depois deu problema, ficou, e agora nós estamos acertando o negócio da renovação, o negócio disso, mudamos todo o layout, mudamos a sala, fizemos várias coisas, e tem uma sequência, porque, né, e não dá tempo. Se eu tivesse dinheiro, falava, em um mês está tudo montadinho, mas não dá, né? Mas vai chegar lá. É? Vai chegar lá. Não, olha, é um negócio difícil, vai chegar lá, vai chegar. Eu optei por não contar com dinheiro público. Certo. Eu optei por contar com dinheiro de quem gosta do serviço. Se a pessoa gosta, ela paga. Se ela não gosta, ela não paga. Se ela gosta bastante, ela paga por mais tempo. Se ela não gosta, ela vai embora. Paciência. Espero que dê certo. Está dando, mas é mais lento. O Leonardo está perguntando, porque ele está dizendo que você está focado, o IGVEC está na formação de professores, correto? Na verdade, formação da mentalidade científica, onde na universidade, tá, nós temos focado na formação de professores e quem se dirige a esse professor. Então, se o cara está fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, ele tem grande chance de virar um professor, tá? Ali. Esse é o foco principal. Mas o indivíduo também pode ser um professor trabalhando numa empresa. Ele está perguntando exatamente isso. Exatamente isso. Se você pode abrir isso para líderes, né? Porque ele acha que... São líderes em geral. A ideia é o educador. Tanto é que a gente não fala professor, fala educador no sentido amplo do termo. Tá? Formar boas pessoas assim. Lógico que a gente começa no métier que eu mais domino, que é a universidade. E agora a gente vai expandindo. E para isso eu vou agregando pessoas conforme a gente vai pensando em expandir. Tá? Então é nesse sentido. Não, mas a ideia é em empresas, inclusive, e essa rede vai, né? Só que uma hora ela detona. Olha, a Caroline está perguntando, eu também quero saber, quando que o senhor vem para o Rio? É só convidar, eu tenho rodinha no pé. Os convites, agora com essa falta de verba também, muita gente tinha convidado, mas teve que cancelar, sabe? Porque não tem dinheiro para nada, para nada. O Pará eu ia lá também, não deu. Outros, a Viçosa agora também falou, olha, nós não temos um centavo para trazer você, então também não dá. Mas o ano que vem a gente espera que melhore, se não for no próximo, eu sou novo ainda. Mas uns 20 anos dá para aguentar. Professor. O Samuel está perguntando se você pensa que investir em pesquisas científicas a longo prazo é mais importante para produzir pesquisa com mais qualidade do que pesquisas a curto prazo. Eu acho que as pesquisas elas têm que ser feitas porque elas são interessantes e necessárias. Né? Tem coisas que são interessantes, não tem uma aplicação agora, certo? Mas vai ser a realidade daqui 30, daqui 50 anos. E se não fizer agora, vai atrasar os 30, 50 anos. Certo? Então, a pesquisa tem que ser feita para entender o mundo. Óbvio que, tendo questões necessárias de ser resolvidas, a gente vai focar nelas. Surge uma epidemia, então vamos dar dinheiro para isso, para atrair gente para resolver aquele problema. Não tem problema fazer isso. Mas não podemos matar a outra. Porque senão nós estamos matando o nosso futuro. Não é? Então, essa briga entre pesquisa prática e pesquisa aplicada, não existe. Existe pesquisa bem feita e o aplicado hoje vai virar, o básico hoje vai virar o aplicado depois. A própria pesquisa do raio laser, na década de 60, os indivíduos falaram, bom, temos uma solução, mas não sabemos para qual pergunta. Ou seja, para que serve esse raio laser que nós fizemos? Era um desafio intelectual. Depois você vê hoje o raio laser está aí, fazendo equipamentos funcionar nos hospitais, em vários lugares. Então, eu não posso dizer que a pesquisa lá era ruim e hoje ela é boa, a mesma pesquisa. Né? Então, nós temos que entender, tem que ter um equilíbrio.
Não vai com gente passando fome ficar discutindo sexo de anjo. Mas sempre um pouquinho discutindo sexo de anjo vai ter que ter. Porque isso vai fazer diferença lá, né? E vou até dizer mais uma coisa. Na hora do financiamento das pesquisas na universidade, da interação da universidade com empresas para atrair dinheiro, nós temos que ter uma coisa forte, que isso vai acontecer, vocês podem escrever. Temos que ter uma coisa forte. A administração da universidade não pode matar áreas que não conseguem pegar dinheiro de empresa. Áreas mais básicas. E essas áreas vão ser nutridas pelo dinheiro que vier, inclusive daquela pesquisa que tem que conversar com a empresa. É mais fácil um cara da engenharia, de repente, pegar dinheiro de empresa. E o cara está trabalhando lá, vendo um bichinho, não sei das quantas, não vai ter. A universidade vai ter que fazer essa administração. Porque senão a universidade vai virar uma coisa só tecnológica, e aí, eu não sei, eu não posso ver o futuro, mas pelo menos não vai ser bonito. A gente espera que seja melhor do que esse olhar, né? A gente espera que as coisas vão mudando pouco a pouco, que as pessoas compreendam isso tudo que você está contando, falando aqui para a gente tão gentilmente, né? Compartilhando. A gente só falou tanto de compartilhar. Tem que tratar do homem, né? Falando nisso, você falou bastante da interação entre arte e ciência, né? Como é que você vê esse crescente ou essa reaproximação da arte com a ciência, visto que em um determinado momento elas se afastaram um pouco e parece que agora elas estão voltando a se integrar? Na verdade, acho que elas voltam para uma questão política, que talvez não seja nem o cerne da questão. É mais uma junção por ideologias próximas, provavelmente. Mas uma coisa que eu sempre observei na minha carreira, não que eu seja o foco, mas assim, muita gente observa isso também. Muitas pessoas que fazem ciência e se aposentam, elas acabam tendo uma atividade artística, ou até enquanto estão contratados, elas ou pintam um quadro, ou faz isso, faz aquilo, gostam de arte. Isso sempre ficava na cabeça, mas por quê? Né? O que tem a ver uma coisa com outra? E, na verdade, o ponto comum que eu já discuti com algumas pessoas que fizeram isso, e pelo menos elas concordam, mas é difícil dizer se é isso mesmo ou não, é o ato criativo. Porque os dois, o cientista, ele inventa teorias, ele inventa coisas, ele quer explicar, ele quer criar um negócio que ninguém criou, e os artistas também. Os dois têm essa coisa dentro deles de explodir, né? E isso faz parte. Agora, quando a gente fala no pesquisadorzinho nosso, fica lá, faz uma pesquisinha e fica querendo publicar no B4 para ver se faz alguma coisa, né? Então, assim, é outro mundo, tá certo? Mas esse cientista, ele tem uma afinidade muito grande com a arte, certo? Eles vivenciam dramas psicológicos, dramas emocionais muito parecidos, provavelmente. A descoberta de algo, aquela catarse que, olha, deu isso deve ser uma coisa emocionante, tanto para o artista quanto para o cientista. Né? Não só para os dois, provavelmente outros profissionais, mas, entende? Então, eu acho que tem uma aproximação natural isso daí. O problema é que você joga isso no bolo de pesquisador, que quanto mais quadradinho for, a área médica fica lá fazendo protocolo para agir. Parece marionete. Olha, minha pesquisa é transversal, não sei o que lá. Então faz assim. Meu, isso não é cientista, isso é bonequinho seguindo regra de alguém. Então, a ciência ela tem essa pegada, né, que é muito bonita. Essa pegada criativa, artística. Artística. Esse olhar é muito bonito mesmo. Bom, o Leonardo tem mais uma pergunta, e depois dessa pergunta eu acho que a gente vai encerrar. Ele está falando ele ouviu de uma pessoa que países em desenvolvimento não deveriam fazer pesquisa de base, somente pesquisa aplicada. Na visão dele, não faz sentido pesquisarmos o buraco negro, sendo que temos problemas práticos para resolver. O que você acha desse pensamento? Eu acho que esse pensamento leva esses países a serem eternamente colonizados. Porque nós vamos ficar eternamente pegando matéria-prima. Imagina a nossa indústria pensando assim. Nós só temos que pegar matéria-prima do exterior, ou melhor, pegar coisas do exterior e usar. Pegar coisas do exterior e usar. E remontar algumas coisas. Só que no conhecimento é isso, né? Não, nós temos que fazer de tudo.
Nós temos que formar, e é exatamente a formação de mentes científicas que vai fazer a gente sair do subdesenvolvimento. Porque são as pessoas que têm pensamento que pode ajudar, o pensamento, tá? Não é o cientista em si, o tipo de pensamento que vai fazer a gente olhar o problema real do país, sabe? Não ter medo de mudar de opinião, tentar sair desse buraco que nós temos, não é? O fato de, vamos pesquisar o buraco negro. Sim, você não vai pegar o grosso do dinheiro e pôr o indivíduo para pesquisar o buraco negro. Mas nós vamos pesquisar problemas nacionais para construir ciência. Tem teorias lá fora. Aqui lá na Europa tem umas teorias assim. Joga a teoria deles aqui. Vamos estudar o nosso caso e mostrar, olha, a teoria de vocês é limitada, ela só vale para a Europa. Agora, se ela só vale para a Europa, eu tenho uma teoria que junta a de vocês com a nossa, explica o nosso caso. Então, você cria uma teoria maior. Isso é uma regrinha que você aprende na filosofia de ciência. Tá? Então, aparecer um dado contrário, ele encurta a abrangência daquela teoria. Né? Aí você tem que achar uma teoria mais ampla que explique isso e mais o dado que prejudicou, o pedaço que prejudicou. Então, eu acho que se nós matarmos a ciência como um todo, tá? Inclusive a básica, o pessoal chama, eu chamo só de ciência, né? Eu acho que aí é que nós não vamos sair do subdesenvolvimento. Porque não é uma questão de ter dinheiro, é ter uma cabeça evoluída, certo? Um vai ser mais rico que o outro, mas ter uma cabeça evoluída, uma educação, um respeito entre as pessoas. É isso que a gente precisa ter. Perfeito, professor. Ele está dizendo aqui incrível. Nós também temos só que agradecer. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, minha internet está dando uma falhadinha agora. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Tá, tudo bem. Então, eu queria só agradecer, Gilson, por você ter sido tão gentil com a gente aqui da rede, ao Leonardo, mais uma vez, pela conexão, e volte sempre que quiser, se você estiver disposto, quem sabe, não sei se você faz cursos online, você faz cursos online? Você já fez algum curso online? Não fiz nenhum curso online especificamente. Eu estou colocando o meu curso podemos online, mas eu estou colocando meu curso gravado, que eu gravei lá na Unicamp. A gente vai daqui uns 2 meses, mais ou menos, 3 meses, tá com ele. Mas podemos pensar em algum curso mais focado, né? Perfeito. Eu acho que a Karina está falando, né, que cursos EAD para quem mora longe seria bom, e agora nessa crise, né, de mobilidade, né, quem sabe a gente não pensa em alguma coisa e faz alguma coisa junto aí. Sim, com certeza. Então, professor, vou me despedir de você com muito carinho. Agora você faz parte da rede e é um prazer tê-lo aqui. Sempre que quiser voltar, fique à vontade, tá? Eu que agradeço, viu? Eu agradeço muito e sinta-se à vontade aí, que eu estou sempre disponível. Quando tiver qualquer chancinha aí, eu gosto de discutir essas coisas. Obrigado. E eu espero que você tenha gostado da experiência, que está todo mundo aqui dizendo que adorou, amou. Boa. Você conduz muito bem, eu fico tranquilo aqui, só respondendo, é bem tranquilo. Então tá ótimo. Olha, um abraço. Tchau, pessoal do Facebook. Eles estão indo embora. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, gente.